Eu gostaria de apenas compartilhar com os irmãos um estudo, né, a respeito da esperança. Algo que parece-me que falha muito no nosso dia a dia é a esperança. A esperança parece que ela não é firme, tão firme na nossa mente, nossa alma, nosso coração, que isto acaba prejudicando nosso dia. Por exemplo, qual é a melhor notícia para o homem, para a humanidade, qualquer lugar deste mundo? A melhor notícia. Qual seria a melhor notícia? Para a gente entender a melhor notícia, nós teríamos que começar a entender lá no início da nossa criação, ou no início da humanidade, quando Deus criou e depois aconteceu a queda. Não vamos contar a história aqui, você já sabe muito bem, vocês podem rever isso no livro do Gênesis. Mas você vai ver que Deus criou tudo perfeito, não é verdade? Tudo perfeito, o homem era perfeito, a terra era perfeita, tudo pronto para que o homem pudesse ter um relacionamento agradável com Deus. A ideia de agradar a Deus é fazer a vontade de Deus. O homem estava capacitado para isso. No entanto, havia lá duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, dessa árvore você pode comer todas elas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem preferiu trair, né? Preferiu buscar, quem sabe, em outros conselhos, outros conselheiros, e destruiu praticamente a humanidade. A humanidade está caída. O que acontece? Nós estamos hoje diante do pecado. O homem, né? Aqui até ficou coincidente. Isso aqui faz tempo que eu fiz, então ficou meio coincidente aí a notícia atual, né? Mas o homem ele era aqui, como essa garrafa estava, né, bem, dá para entender que a garrafa está perfeita, vamos dizer assim, e aqui, né, jogaram água quente nela e ficou toda distorcida. Mas é a mesma garrafa, ok? No entanto, não dá para usar como aquela, ok? Há uma distorção aqui. Você percebe que é a mesma, mas essa imagem não está boa. Por quê? Porque cada pensamento, cada desejo, cada palavra, cada ação humana agora está infestada pelo pecado. O pecado alterou tudo, está tudo sujo pelo pecado, está tudo amassado, desconfigurado. Criou-se um mundo de inconstâncias. As motivações do nosso dia a dia são motivações ambíguas. Às vezes a gente vai com aquela intenção de querer fazer a vontade de Deus, mas na verdade estamos buscando adoração pessoal, buscando algo que é plenamente egoísta. As pessoas desejam ser servidas, mas odeiam servir. Lá no fundo, ninguém quer ser servido, ninguém quer servir, né? O pessoal quer ser servido. As pessoas estão almejando agora o controle, quer estar no conhecimento de tudo, sabendo o que está acontecendo, controlando tudo. De uma certa forma, estão nutrindo ilusões de autossuficiência. Eu estou no controle, e eu sou autossuficiente. Acabam esquecendo-se do Criador. As pessoas passam a adorar a criação. Ao invés de amar as pessoas e usar as coisas para demonstrar o amor às pessoas, usam as pessoas para conseguir as coisas. A segunda geração, lá do início, cometeu assassinato. Tão devastador que foi
a entrada do pecado na humanidade. Chorar de tristeza agora é uma realidade comum, né? Em todos os lugares desse mundo. A mentira, a trapaça, a negação, a separação das atitudes, de atitudes que deveriam ser em busca de fazer a vontade de Deus, já separa-se ou consagra-se atitudes para uma adoração egoísta, consagra-se para si mesmo. O mundo foi devastado pelo pecado. Agora, mesmo antes da criação, se nós lemos a palavra de Deus e entendemos nas Escrituras que quando o Senhor estava para criar o mundo, mesmo antes da fundação do mundo, Ele já estabeleceu um plano para redimir o homem que iria pecar. Certamente levaria um bom tempo na história. Houve muitos anos, nós não sabemos exatamente quando que foi criado o mundo, estima-se em torno de 6.000 anos antes de Cristo, mas pode chegar aí, talvez, uns 10.000 anos antes. Mas muito tempo passou, o curso da história humana, se nós entendemos as Escrituras, é totalmente controlado por Deus. A história humana seria controlado por Deus para atingir o objetivo. Qual é esse objetivo? O plano dele. A geração passou, a segunda geração, e geração após geração, Deus continua no controle. Apesar daquela aparente um aparente reinado do pecado. Nós olhamos nas Escrituras, vamos ver o homem fazendo só aquilo que desagrada a Deus. Deus dá uma ordem, o homem fazendo outra. E parecia, ou parece, que Deus não está no controle. Mas chegaria o dia em que Ele entraria na história. E Deus demonstraria o seu amor para consertar o que foi totalmente danificado de forma terrível. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, o seu único filho viria ao mundo. Qual é a melhor notícia? Está aqui nesse texto. Aqui tem um resumo, né, da vinda, ou do motivo da vinda de Jesus, a razão, por que Jesus veio a nós. O texto diz, é chegado o tempo é chegado, dizia ele, Jesus. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa notícia dá a todos aqueles que estão vivendo essas duras realidades da vida pós-queda, dá a todos nós, a qualquer pessoa, a única razão válida para você ou para essa pessoa levantar de manhã. Por quê? Porque ela oferece esperança, uma esperança que é admiravelmente prática, uma esperança intensamente pessoal, é uma esperança que eu posso usufruir, que eu posso experimentar, viver e fazê-la até mesmo crescer no sentido de percepção da minha parte. Quando você ouve essa notícia, você treme na base? O seu coração exulta de forma estranha? Ou, ao ouvir essa notícia, não dá tão crédito assim. Não parece que oferece tanta esperança. Ou você vê esperança nessa notícia? Observe bem a notícia. Ela começa com essas palavras: o tempo é chegado. O tempo está cumprido. O tempo está completo. Se você olhar lá
no original você vai ver está completo, está completado. Jesus está dizendo, é nisto que Deus está ou tem trabalhado até então. Toda a história tem se direcionado para este momento. Deus está trabalhando há esses milhares de anos na nossa história, na história humana, e Deus chega agora. É chegado o tempo completou. Irmãos, que notícia! Deus não havia se esquecido, nem sequer perdeu o interesse na humanidade. Desde aquela primeira e terrível queda no pecado, quando aquele casal estava ali, um relacionamento maravilhoso com Deus, e aquele relacionamento foi quebrado pelo pecado, pela desobediência, por busca de outros informantes que talvez pudessem ter mais verdade do que Deus, e o homem é expulso do jardim. Um ser, né, com uma espada flamejante impedia que eles retornassem para lá. Bem provavelmente, se não tivesse nada impedindo, o homem ia tentar um jeito de voltar lá, porque ele havia se arrependido e queria voltar. Eu coloco na minha mente que o sacrifício de Abel e Caim foram, se não foram lá na entrada, foram na direção do Éden, que até então estava à vista da humanidade. Mas Deus estava mostrando, não há condição de agora você que está aí daquela forma, todo distorcido pelo pecado, conviver harmoniosamente com Deus. Não há mais. Deus deixou uma porta de esperança, né? um proto-evangelho. Ele diz, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. O descendente, viria um libertador, tem essa notícia para vocês, vai chegar. O homem então é como se dizendo, Senhor, me dá a notícia, ela chegou ou não chegou? E a humanidade, a ideia de ficar esperando esses milhares de anos, esperando essa notícia, e a melhor notícia chegou com Jesus, é chegada a hora. O tempo se cumpriu. Deus estava trazendo a humanidade para aquele dia. O que parecia sem sentido, o que parecia fora de controle, era, na verdade, o desenrolar da maravilhosa história da redenção. Tudo aquilo que passou, né, foi passando na história. E esse plano, essa história, alcançou o seu auge na vinda de Jesus. Pense nisso. Todas as coisas boas, todas as coisas más que foram registradas aqui no Antigo Testamento, temos várias histórias, todas elas tinham um propósito. Todas elas. Todas as batalhas, todas as viagens, todas as provações, todos os reinos, todas as revelações, todos os milagres, cada detalhe revelado no Antigo Testamento tinha um propósito. Todas aquelas intrigas pessoais, todas as disputas políticas de reinos e tudo mais, faziam parte de um plano cuidadoso, de um plano detalhista até, para trazer o mundo até este ponto. Muitos antes dessas palavras aqui do evangelista Marcos, que ele escreveu as palavras aqui de Jesus, Deus já estava dizendo ao povo de Israel que ele restauraria o que estava quebrado.
Mas o povo raras vezes conseguiu entender. Jesus começa o seu ministério dizendo: vocês entendem o que finalmente está acontecendo? Este é o dia mencionado pelos profetas, quando a esperança turva, aquela esperança que talvez, será que vai se tornar esperança? Será que é esperança mesmo? Mas quando aquela esperança que estava lá toda desfocada, que você não consegue ler direito, ela se torna brilhante, ganha o foco, se torna uma realidade. Jesus está dizendo: é chegada a hora, esse é o dia. A pergunta que nós temos que talvez fazer é chegada a hora para quê? Talvez você vai perguntar isso. Jesus está anunciando a proximidade do reino. É uma maneira discreta, né, de dizer: eu sou o rei dos reis. Eu trouxe o poder, né, do reino comigo. Em outro lugar, Jesus, lá em Lucas 17, 20 e 21, Jesus deixa claro aqui que o seu reino não é um império terreno, não é um império político. Ele diz o seguinte: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou está dentro de vocês. A solução redentora de Deus não viria através de uma revolução política. Não viria através de uma guerra física. A batalha principal seria combatida e vencida nos corações humanos. Como que é o coração humano? Vamos observar um pouquinho a nossa cultura. A nossa cultura, ela é individualista. Ser diferente, ser único, ser orientado para o êxito. Eu quero vencer, eu quero triunfar. Essa é a ideia, essa é a cultura triunfalista também, mas uma cultura individualista. Porque valoriza-se aquele ser batalhador, aquele que faz as coisas que o destaque. Não é verdade? Todo mundo quer um filho trabalhador, né? Ou quer alguém que seja trabalhador, alguém que seja vencedor. E você valoriza isso. Todos nós valorizamos isso. É essa a cultura individualista, ela tem essa orientação. Você tem, por exemplo, uma informação e você quer ser o detentor dela, né? Essa informação dá a você certos poderes, né? Você quer ser o único ou dos poucos que possuem aquela informação. Brincando com alguns aqui, talvez a ideia de ter aquela marca, né? Eu só uso alguma coisa e falo o seu nome, né? Para ser poucos que tem. Ó, o meu relógio. Tem um nome aqui, não sei, mas, né, tem que ficar aquela comparação que um tem, você tem daquela marca, aí o outro também vai buscando também ser semelhante, mas a ideia de ser diferente dos outros, né? Entre os poucos ali. Quais são os aspectos negativos do individualismo? Tem as suas... É importante você ser batalhador, trabalhador, não é errado isso, ok? Não estou criticando isso, só estou mostrando o perfil do individualismo. Porém, existem aspectos negativos. Quais são? Vamos comentar aqui pelo menos. O individualismo, ele rejeita a autoridade. Por quê?
Porque qualquer forma de autoridade significa restrição, né? Colocar limites à existência de um indivíduo pleno, um sujeito livre de coerções externas, de influências externas, de obrigações externas, de leis externas, que não esteja ele mesmo definindo. No sentido de ser alguém contrário à autoridade, ele verá então, de maneira crítica, qualquer forma de instituição social que vá restringir a autodeterminação individual. Por que a mídia, especialmente a mídia brasileira, ela é contrária àquilo que é religioso, né? Aquilo que é igreja? Por quê? Porque nós pregamos o Senhor Jesus. Né? Olha a palavra, Senhor. Já é alguém que vai mandar, não é verdade? E o indivíduo, ele é senhor de si mesmo, no individualismo. Então, nesse contexto, é que nós encontramos dificuldades para entender a beleza da notícia. O Evangelho chegou, o reino chegou. É preciso ver, compreender a grandeza do reino. Nós precisamos entender qual o tamanho do reino, qual é a beleza desse reino. Nós compreendemos quando Jesus fala, o reino é chegado, eu sou o rei. Irmãos, é para a gente estar pulando de alegria, de sentir, arrepiado, é de sentir, chegou a solução, chegou, agora a esperança. Praticamente agora é real. Só estamos aguardando passar esse fim da história. Primeira coisa que devemos rejeitar para entender, para compreender, para perceber a grandeza e a beleza do reino, a primeira coisa que nós devemos rejeitar é que adaptemos, né, ou rejeitar uma adaptação do reino a nós mesmos. Encolher o reino de Deus ao tamanho das nossas necessidades, dos nossos desejos. Temos que rejeitar isso. Porque o tempo todo nós estamos tentando colocar o reino dentro dos nossos desejos, dentro das nossas necessidades. Jesus veio para resolver o seu problema de infelicidade. Olha só. Jesus veio para resolver os seus problemas. Jesus veio para ser a cura das suas doenças. Jesus veio para ser a cura da sua falta de conforto. Jesus veio para ser o libertador das suas derrotas, a vitória das suas derrotas. Percebe o quanto é individualista esse tipo de evangelho? É um falso evangelho, porque é um falso reino. Deixa eu me dizer uma coisa para você. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Eu que preciso dele. Você que precisa dele. Por isso, o reino de Deus nos leva muito além das nossas situações, muito além dos nossos relacionamentos, muito além daquilo que envolve o nosso, especialmente o nosso egoísmo. O rei não veio para tornar o nosso plano possível. O rei não veio para cuidar dos detalhes daquilo que interessa a nós mesmos. O rei veio para nos levar a algo mais surpreendente, a algo glorioso, a algo maravilhoso. Jesus veio para nos levar para algo que nós jamais poderíamos imaginar. Para compreender que o Evangelho é a melhor notícia, nós vimos no início da mensagem, observamos um pouquinho ali o resultado da queda, né? Aquele pessoal lá tudo sem esperança nenhuma, e de repente o Evangelho chega, a melhor notícia, chegou a esperança. Tem esperança agora para voltar a um relacionamento
pleno e perfeito com Deus. Jesus nos dá a melhor notícia. Boas novas significa o Evangelho. Agora, para entender o propósito, né, do rei, entender o reino, o maravilhoso reino, essa beleza do reino, a melhor maneira seria olhar para a eternidade. Então, lembrando aqui um pouquinho, primeiramente devemos rejeitar a adaptação do reino a nós mesmos. Primeira coisa, rejeita isso. Segunda coisa, quem sabe olhar lá um pouquinho na eternidade. Vamos tentar olhar? Vou puxar ali, hein? Ok, abra lá Apocalipse 19, 6 a 8. Vamos olhar lá na eternidade. Apocalipse 19, 6 a 8. Minha versão diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Pense no que eles estão cantando. Eu grifei aqui, né? Começa aí com a aleluia. Aqui não está dizendo: eu consegui aquele emprego, eu tive uma carreira excepcional, o meu casamento foi fantástico, eu fui rodeado de amigos, os meus filhos se tornaram pessoas de bem. Também não vemos aqui na letra: eu venci a depressão, eu dominei os meus medos, eu consegui abandonar os vícios, eu consegui abandonar a pornografia, o egoísmo. Não estão cantando isso. Duas coisas prendem a multidão, essa multidão reunida. Duas coisas. Primeiro, Cristo é, no final, Cristo é, finalmente, Cristo é vencedor. Reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A sua vontade foi cumprida, o seu plano foi consumado. E ele reina para sempre. Reina sem contestação. Deus reuniu um povo que tem paixão por sua glória. E encontra aquele povo que encontra consolo definitivo na sua autoridade. Infelizmente, Jesus reina em nós, entre nós, mas ele ainda reina com contestação. Nós ainda contestamos, né? Como disse nosso irmão Felipe aqui, fazemos murmurações. Por que não está faltando isso? Por que está faltando aquilo? Por que não tem isso? Normalmente murmuração é por coisas que faltam, né? Ninguém reclama: por que eu tenho 1 milhão a mais? Né? Por que eu tenho tanto dinheiro na minha conta? Por que eu tenho tanta oferta de emprego? Ninguém reclama disso. Vai reclamar porque está faltando 1 milhão na sua conta, né? Ou faltando emprego, faltando saúde. Jesus reina, mas ele reina com contestação. Mas lá na eternidade, vocês conseguiram olhar? Lá não. Lá o Deus está reinando sem nenhuma contestação. Um povo que está mostrando essa paixão plena, perfeita pela glória de Deus. É um povo que seguiu pela fé e obedeceu por um alto custo. Um povo que se sacrificou, um povo que sofreu, mas mesmo que tenha pagado um alto preço,
na sua vida cristã um povo que não indica pesar. Que terrível que foi minha vida, que terrível que está sendo a minha vida. Um povo que encontrou satisfação permanente na pessoa e na autoridade do Redentor. A segunda coisa que prende a multidão está no versículo 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. Um grito ensurdecedor, né? Algo aqui está uma multidão gritando. Versículo 6 vai colocar ali um som como que muitas águas, trovões fortes. E esse grito vem porque a multidão percebeu que ela, todos aqueles que estavam ali reunidos, acabaram de ser convidados para as bodas. E eles são a noiva. Eles estão vestidos ali com o linho mais fino, todas as cicatrizes, todas as manchas que o pecado provocou desapareceram. Não haverá mais. Não haverá mais aqui nenhuma mancha, nenhuma marca, porque você terá um novo corpo. Só Jesus carregará no seu corpo as marcas que Deus assim quis. Mas você não. Você vai estar sem nada, plenamente perfeito, porque todas essas cicatrizes, até mesmo produzidas pela perseguição dos infiéis, serão apagados. Todos os trapos de iniquidade vão desaparecer. E eles estão agora finalmente e para sempre limpos, vestidos diante do noivo, totalmente puro e santo. Quando nós escutamos a eternidade, conseguimos através das Escrituras olhar para a eternidade e perceber que o reino diz respeito a Deus. E esse reino diz respeito a Deus transformando, modificando radicalmente as pessoas. Mas não é no sentido egoísta, que é tão próprio da nossa cultura individualista. Essa mudança é diferente da mudança egoísta que nós temos hoje. Ó Deus, olha, melhora para mim, isso e aquilo outro. Nós estamos sempre, a ideia de orar é sempre egoísta. E nós temos que mudar isso. Não porque nós vamos mudar, Deus vai mudar através da sua palavra. Eu não sei mudar o meu egoísmo. Eu sei fazer ele ficar mais, eu ficar cada vez mais egoísta. E eu creio que você também é igual eu. Você é um filho de Adão. Nós lutamos com isso. Nós oramos, ó Deus, muda as pessoas para que elas sejam boas e agradáveis a mim. Nós oramos assim, eu oro assim. E eu tenho que pedir perdão a Deus quando eu me vejo orando nesse sentido. Eu creio que Cristo veio para quebrar a nossa submissão a essa ordem tão deteriorada e nos chamar para o alvo pelo qual vale a pena viver. Jesus é a nossa solução. Jesus é a solução para qualquer problema que nós tenhamos. Tirar toda aquela falsidade, tudo aquilo que tem relacionamento com o pecado e viver agora como o reino de Deus proclama, viver para a glória de Deus. E quem participa desse reino? Pessoas santas. Então o reino de Deus diz respeito à manifestação da glória de Deus, diz
respeito à manifestação de pessoas que são santas. Jesus veio e morreu e ressuscitou para produzir essa mudança. Esta é a vida. Esta é a obra que Ele oferece a cada um de nós, em troca das glórias temporárias que nós estamos almejando. Viva para a glória de Deus. Seja uma pessoa consagrada plenamente ao Senhor. Esse reino, o reino de Deus, ele tem uma agenda cuja intenção é controlar você. É ser autoridade na sua vida. E esse reino vem para transformar a sua vida. O reino de Deus está próximo. E aí, olha só o que diz. Jesus associa o Evangelho com arrependimento. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A Bíblia define arrependimento como uma mudança radical, de coração. O coração mudar. Então você vai mudar. É uma mudança de direção contrária. Está indo para um lado, vai para o outro. Uma mudança radical. Poderíamos dizer uma mudança na raiz. E só é possível se houver poder para a mudança. Como é que seria um Deus, nós poderíamos dizer que seria um Deus cruel, se Ele chamasse as pessoas paralisadas pelo pecado para se arrepender, sem dar a elas o poder para fazer, para se arrependerem. Você decide aí. Venha, arrependa-se e venha. Então, se puder, você vem. Nunca vai poder. Nunca. Sem poder para retornarem, sem poder de Deus, não vão retornar, não vão dar a meia volta. É aqui que a mensagem fica mais empolgante. É aqui que Jesus está dizendo o seguinte: eu vim. A mudança permanente de coração pode acontecer. Porque eu vim, agora pode. A nova aliança no sangue de Cristo dá ao pecador um coração novo. Aqui não está aparecendo, mas tem aqui as raízes. A ideia é de trabalhar aqui na raiz. É um coração novo. Não são mudanças externas, não são mudanças aparentes, não são trocas de comportamentos, como você faz quando troca aqui o fruto e coloca fruto gostosos ali. E aí vai ver, todo mundo vai ver aqui, olha que árvore, que produz frutos maravilhosos, que árvore bonita. E olha para o comportamento. Não é isso. Ele vem trabalhar na raiz, no coração. Porque aqui acontece mudança permanente. Significa mudança profunda. É isso que significa mudança permanente. Uma mudança na raiz. Um coração theodidactos. É um presente de Deus. E esse presente só é possível por causa da obra de Cristo na cruz. Percebe então a notícia? Que maravilhosa notícia! O mundo ele está terrivelmente despedaçado, mas o Rei veio. O Rei veio trazendo consigo o poder e a glória do seu reino. Qual é a sua luta mais atual? Você está preso a um pecado específico ao qual você nunca conseguiu derrotar? A sua igreja, a nossa igreja, parece estar irremediavelmente dividida. O seu casamento está bem longe do plano de Deus, aquele bom plano de Deus. Você tem sofrido com lembranças do passado, lembranças dolorosas na sua história. Onde você vai, você lembra. Será que essa é a sua luta? Ou as suas boas intenções nunca se cumprem?
Ou as suas intenções boas, elas azedam facilmente. Eu quero fazer isso. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Aí você começa a parar no Gênesis. Ou no primeiro capítulo do Gênesis. Esse ano eu vou ser assim, assim, melhor assim, assim, assado. E azeda rapidinho. Você experimentou ou experimenta promessas que não são cumpridas ou não foram cumpridas? Você vive a esperança e sonhos destruídos? Minha esperança já morreu. Falo que a última, mas a minha morreu rápido. Você vive assim? Irmãos, a sua e a minha necessidade de mudança está ao seu redor, está ao meu redor, está dentro de cada um de nós. A mudança verdadeira e permanente deve ser uma mudança interior. Jamais deve ser uma mudança só no comportamento. É o que nós reclamamos, né? Ou rejeitamos, ou pelo menos denunciamos. É só falar e não viver. Ou ser bonzinho aqui e não ser ali. Enfim, uma vida de hipocrisia. Porque não é mudança permanente. Mudança permanente acontece com a palavra. E é a palavra que faz. Não são os nossos comportamentos à luz de uma sociedade, de uma comunidade. Eu tenho que viver de acordo com o que eles querem que eu viva. Mudança permanente acontece no interior. O pecado que prende o nosso coração vai tornar tudo difícil. Essa mudança vai ser difícil, porque o pecado transforma o amor em desejo egoísta. O pecado tira a segurança do lar. Deus ordena aquele lar que esteja seguro, fique firmado, e o pecado tira. O pecado transforma o lar num lugar onde as dores humanas mais profundas podem acontecer. Traição, rejeição, brigas por motivos banais, enfim, o pecado, ele corrompe o local do trabalho. Você quer estar lá no local, está muito bem, de repente você vai perceber o pecado agindo tanto em você quanto nas outras pessoas, de uma maneira que o local do seu trabalho vai estar corrompido. O pecado priva o governo da sua honra, de ser um representante de Deus. Deus o colocou ali para ser um governo e está governando aquele país ou aquela cidade, e de repente ele não tem honra, porque o pecado tira. O pecado até mancha a igreja. E no fim, vamos experimentar a morte. Por que você não consegue escapar do pecado? Ou você consegue? Por que você não consegue escapar do pecado? Corrente é forte? Culto da quebra da corrente. Vamos quebrar a corrente do pecado. Porque o pecado habita dentro de você. Onde você vai, o pecado está lá. Não importa. Não tem como, irmãos. O pecado habita em você. Todas as coisas que você aprende vai ficar distorcido pelo poder do pecado. Você não consegue enganar o pecado. Você não consegue comprar passagem de saída do pecado. Mesmo você crendo em Jesus, ainda o pecado habita em você. Você não consegue se mover para escapar do pecado. Por isso que a vinda do rei é de fato a melhor notícia. Porque a mudança
é possível. Haverá luta, porque o pecado ainda permanece. Mas agora existe possibilidade. Percebe? A possibilidade da mudança nos dá esperança. Sem Cristo não há esperança. Você pode estar no meio da mais dura realidade do pecado. Eu não conheço totalmente o seu contexto de vida. Talvez aqui alguém vai ter um contexto mais miserável, vamos colocar para baixo, né? Mais lá embaixo do que o outro, no contexto atual. Fazer um concurso aqui, talvez vamos conseguir. Mas não importa, você pode estar preso ou estar no meio dessas realidades duras da vida e ainda ter esperança que Jesus nunca irá desapontar. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O casamento pode mudar. O adolescente pode mudar. A igreja pode mudar. A amizade pode mudar. A amargura pode ser aniquilada. A compulsão pode ser quebrada. Aquele desejo de pecar rapidamente, de responder asperamente, rapidamente. Essa compulsão pode ser quebrada. O constrangimento, obrigar alguém a fazer alguma coisa por violência ou por uma manipulação sutil, pode ser quebrado tudo isso. O medo pode ser derrotado. O egoísmo de um coração duro pode ser trocado pela generosidade do novo coração. As palavras doces e edificantes podem se transformar num cuidado amoroso uns pelos outros. Demonstrando que antes era uma língua dura, ferina, e agora as palavras doces podem estar presentes. O poder pode ser exercido sem corrupção. A igreja pode viver para a glória do Senhor em momentos em que ela não vivia. O lar pode ser o lugar de segurança, de amor, de cura. A mudança é possível porque o Rei já veio. Em tudo isso, a mudança vai acontecer. Pode acontecer. O alvo final é a glória de Deus. Jesus veio restaurar isso. Somente a Deus a glória. Em tudo que vai acontecer na nossa vida, e é possível acontecer, a glória é do Senhor. Porque Ele veio para restaurar isso. Restaurar que você viva para a glória dEle. Cristo veio restaurar as pessoas para que elas vivam de acordo com o propósito original, o propósito lá da criação. Viver em adoração, viver em submissão, obediente a Deus em todas as áreas da vida. É isso que Deus quer. E Jesus veio restaurar isso. Ele cumpre isso trazendo vida aos corações mortos, para que compreendamos a nossa necessidade dele. Você é que precisa de Deus. Porque Deus adota o pecador na sua família. Apesar de não precisar de nós. Não é que Deus não nos quer. Ele quer. Mas Ele não precisa.
E Ele então nos adota. E nós recebemos todos os direitos, todos os privilégios de um filho. Nós somos moldados diariamente à sua imagem. Ele nos capacita, através da sua graça, a fazer aquilo que é certo, a fazer aquilo que é agradável a Ele. O seu Espírito habita o fiel, convencendo cada um do seu pecado, iluminando com a verdade das Escrituras e dando poder para obedecer essas verdades. Jesus introduz o crente no corpo, no seu próprio corpo. E nesse corpo ele vai poder crescer, vai poder obedecer e se desenvolver e alcançar a maturidade. Então, cada evento, bom ou ruim na vida do fiel, não esqueçam, está sob o domínio de Deus, para a glória de Deus. E para o bem daqueles que foram chamados para o seu reino. E chamados aqui, nós entendemos que foram aqueles que foram trazidos para a luz, das trevas para a luz. Por quê? Porque o amor de Deus tem como alvo cada um dos seus filhos, que Ele já escolheu. Como é que a Bíblia chama essa mudança radical? Como é que chama? Redenção. Redenção. Se redenção é o que nós precisamos, a redenção vem de um Redentor. Então precisamos do Redentor. Nós não somos apenas transformados, nós somos restaurados para Deus. É isso que faz com que todas as mudanças sejam possíveis. Então proclame isso para a glória de Deus. Proclame a redenção. E obviamente você vai precisar proclamar o Redentor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, que a motivação para acordarmos amanhã seja a motivação verdadeira, que advém dessa notícia de que Jesus já veio, o Redentor já veio, já realizou a sua obra, e temos a redenção garantida pela sua obra. Fomos redimidos e acordaremos amanhã com a motivação de viver para a tua glória, de viver consagrado, separado para ti, de aproveitar cada momento do dia, de sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque não temos que ficar presos a uma situação onde o pecado nos prende, que ainda tem poder para nos enganar. Mas não temos mais que ficar presos ao pecado, porque o Redentor já veio. Já fomos redimidos e a esperança está mais viva e cada vez mais viva em nossos corações. Ó Deus, ajuda-nos a nos mergulharmos sempre na Tua Palavra, para que a esperança se fortaleça e possamos viver para a Tua glória. E que nada neste mundo venha nos iludir, de forma que olhemos quaisquer confortos, quaisquer desejos, como algo para nós e que nós devemos buscar. Mas que possamos, ó Deus, usar todas essas coisas para agradar ao Senhor e para a Tua honra e Tua glória. Se algo que venha nos levar para nós mesmos, possamos rejeitar, possamos ter forças, porque o Senhor nos dá essa força em Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado pela Tua Palavra. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos aqui e aqueles que não puderam vir hoje. Que o Senhor os alcance com a Tua graça, que a Tua Palavra da mesma forma
fale aos seus corações e os leve ao Redentor. Em nome de Jesus.